Uma maldição é algo temido por muitas pessoas mundo afora. Encarada como coisa de gente supersticiosa, é um conceito presente em diversas culturas em todas as partes do mundo. Mas o que poucos conhecem é a lenda de que a dinastia de Bragança, desde a restauração, foi amaldiçoada, e também as consequências inusitadas que tudo isso levou. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a maldição dos Bragança e as teorias acerca de estranhos acontecimentos envolvendo essa casa real. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A lenda em torno da maldição dos Bragança começa ainda na União Ibérica. Antes de ocorrer a restauração do reino, Dom João, duque de Bragança, andava extremamente estressado. Quando várias revoltas antifilipinas estouravam pelo país, como a revolta do Manuelinho em 1637 e o Montim das Maçarocas em 1628, era ele, o Duque de Bragança, o maior cotado para reger a nação em caso de independência. Mas se revoltar contra os poderosos Habsburgo implicava em talvez acabar indo para a forca, tanto ele como sua família. O Duque, assim, via à distância os movimentos independentistas e uma possível descoberta de sua participação na revolta poderia tirar-lhe a vida. E essa agonia e desespero acompanharam o monarca mesmo após o sucesso da restauração. O rei, temendo ser capturado, chegou até mesmo a nomear o seu filho Teodósio como príncipe do Brasil, planejando mandá-lo para Salvador para que ele continuasse a monarquia bragantina em terras brasileiras, sob a tutela do padre Antônio Vieira, caso Portugal fosse ocupado pelos espanhóis. E é nesse cenário de angústia e muito estresse vivido pelo rei que tem início a maldição dos Bragança. De acordo com a lenda, um dia, Dom João IV, quando ainda era Duque de Bragança, teria ficado extremamente estressado com o irmão leigo franciscano que lhe foi pedir esmolas. Sem paciência, ele mandou o religioso se retirar e lhe deu um pontapé na canela, onde se criou um machucado em forma de escama de peixe. E, ressentido pela forma gratuita e vil com que ele foi tratado, o franciscano rogou-lhe a seguinte praga: a sua descendência nunca passará pelo primogênito, e os que lhe sucederem, Deus permita, tenham o mesmo sinal na perna que o Senhor me produziu. Inicialmente, João ignorou a praga do franciscano, mas depois de subir ao trono como rei de Portugal, ficou extremamente preocupado. João, assim, criou a tradição de apresentar os membros recém-nascidos da família de Bragança aos altares da Ordem de São Francisco, bem como sempre assistir às festas do santo. Mas a maldição estava lançada, e o primeiro dos casos ocorreu com o filho do próprio Dom João IV. Seu primogênito Teodósio, príncipe do Brasil, faleceu aos 19 anos em 1653. E quem o sucedeu foi seu irmão Afonso VI de Portugal. Mas Dom Afonso VI acabou ficando incapaz de governar, sendo sucedido pelo seu irmão Pedro II de Portugal. Como Dom Afonso VI não teve filhos, não recaiu sobre ele a maldição dos primogênitos, mas a seu irmão Pedro sim. O primogênito varão de Pedro II, João de Bragança, príncipe do Brasil, faleceu aos 18 dias de vida em 1688. E só o seu segundo filho varão o sucedeu como Dom João V de Portugal. No século XVIII, era a vez de Dom João V. O seu primogênito varão, Pedro, príncipe do Brasil, faleceu aos 2 anos em 1714. E quem o sucedeu foi Dom José de Portugal, que era o seu segundo filho varão. Mas, como Dom José I não teve filho homem, quem o sucedeu foi sua primogênita, Dona Maria I. A essa altura, Dona Maria já tinha ciência dessa tal maldição e tentava de todo modo desfazê-la. A rainha, ao ter um filho varão, construiu uma basílica em agradecimento, a Basílica da Estrela, e fez diversas doações à ordem franciscana. Mas o destino se mostraria implacável. Seu primogênito, José, príncipe do Brasil, faleceu aos 27 anos de varíola antes de ascender ao trono. Assim, a sucessão passou ao segundo filho varão, Dom João VI.
Até esse momento, já tinham sido 4 monarcas consecutivos cujos filhos primogênitos masculinos morreram, já que Dom José não teve filhos homens. Nessa época, a lenda da maldição começava a tomar volume e a família real passou a fazer doações aos franciscanos na tentativa de remediar a maldição. Mas o rei seguinte, Dom João VI de Portugal, também não foi uma exceção. Seu primogênito varão, Francisco Antônio, príncipe da Beira, faleceu aos 6 anos. E sucedeu-lhe o segundo filho varão, Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Dom Pedro, por sua vez, também não escaparia dessa sina. O seu primogênito, Miguel de Portugal, não chegou a nascer com vida, sendo natimorto, e o seu segundo filho varão, João Carlos, príncipe da Beira, faleceu aos 10 meses de idade. A maldição dos Bragança parecia persistir, mesmo diante das penitências que a família realizava, e no Brasil isso daria origem ao costume fúnebre. Os herdeiros varões que vinham a falecer foram enterrados no convento dos franciscanos no Rio de Janeiro, como uma espécie de tributo à ordem religiosa. Se a ira de Deus não poderia ser aplacada, talvez o corpo das crianças vitimadas pudesse amenizar a situação. Dom Pedro I foi sucedido por Dom Pedro II no Brasil e Dona Maria II em Portugal. E curiosamente, nesse momento, a tal maldição tem fim em Portugal. O filho de Dona Maria II, Pedro V, ascendeu ao trono português, mesmo que tenha morrido também cedo. Já no Brasil, Dom Pedro II veria o seu primogênito, Afonso Pedro de Bragança, falecer aos 2 anos de idade, e o seu caçula, Pedro Afonso de Bragança, falecer no seu 1º ano. E assim, o trono ficaria destinado à princesa Isabel. Se a maldição dos Bragança existiu de fato ou foi uma mera coincidência, ninguém sabe. Antigamente, havia muitas doenças e a mortalidade infantil, mesmo entre as classes mais abastadas, era alta. Além disso, a família real era acometida já há muitas gerações pela epilepsia, doença da qual se tinha pouquíssima informação na época, ainda mais quando manifestava-se em bebês. No entanto, não deixa de ser interessante observar como os primogênitos varões de quase 300 anos de dinastia pereceram sucessivamente após um evento tão insólito como um frei amaldiçoar um duque por causa de um chute. E você, conhecia a maldição dos Bragança? O que acha dessa sequência de eventos? Teria sido fruto da maldição ou mesmo só uma infeliz coincidência? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui.